E aí, pessoal? Para quem acha que o comando select serve só para listar dados, bom, se prepara. Hoje a gente vai transformar essa ferramenta, que parece básica, numa verdadeira central de análise. Vamos aprender a criar informação nova e gerar insights direto do banco de dados. Bora começar? Essa aqui é a pergunta que define tudo. As consultas que a gente faz no dia a dia estão só lendo o que já foi gravado? E se eu disser que o Select pode, na verdade, criar informação na hora? É exatamente esse poder que a gente vai destravar hoje. Então, nosso primeiro passo é dominar o que a gente chama de colunas calculadas. A ideia é simples e, olha, genial. Em vez de alterar a tabela de verdade, a gente cria colunas novas com informações inéditas ao vivo, no exato momento da consulta. A mentalidade é essa aqui. O Select não é só um leitor de listas, ele é uma calculadora de dados super poderosa. Ele pega os números, as datas, os textos que já existem e transforma tudo isso, com operações matemáticas, num resultado completamente novo e geralmente muito mais útil. Vamos para um exemplo prático para ficar bem claro. Temos aqui uma tabela de clientes bem simples: nome e data de nascimento. A informação bruta está aí, mas e a idade? Como a gente calcula a idade de cada cliente em tempo real, sem precisar criar uma coluna idade para sempre na tabela? E a solução está aqui, nesse código. Olha só como é simples. A gente usa a função year para pegar o ano da data de hoje, com a curDate, e depois só subtrair o ano da coluna data nascimento. E o detalhe mais importante, com o S idade, a gente dá um nome para essa coluna que a gente acabou de inventar na hora. E olha aí o resultado. Mágica! Uma coluna novinha em folha, a idade foi criada na hora. A gente não mexeu na estrutura da tabela, não adicionou nenhum dado permanente, apenas geramos a informação que precisávamos no momento da consulta. Isso é poderoso demais. E, claro, essa lógica vale para qualquer cálculo. Nesse outro exemplo aqui, a gente está transformando uma coluna de duração horas em duração dias, com uma simples divisão por 24. É uma operação matemática básica, mas que pode mudar completamente como os dados aparecem num relatório, facilitando muito a análise. Beleza, além de fazer conta, o MySQL nos entrega um verdadeiro kit de ferramentas com funções prontas. Dá para pensar nelas como superpoderes para manipular dados de forma muito rápida e eficiente. Vamos começar com as funções para mexer com o texto. Aqui temos duas funções essenciais, upper e lower. Elas são perfeitas para padronização de dados. Sabe quando um dado é inserido todo em maiúscula, outro em minúscula, outro misturado? Com elas, a gente resolve isso na hora, deixando tudo uniforme. Isso é crucial para fazer buscas e comparações que funcionem direito. Olha só a aplicação direta no código. A gente aplica upper na coluna nome e lower na coluna e-mail. Isso garante, por exemplo, que todos os e-mails sejam comparados de forma consistente, evitando aqueles problemas chatos de dados duplicados só por causa de uma letra maiúscula perdida. Agora, uma das minhas favoritas de verdade, a função concat. O nome já diz tudo. Ela concatena, ou seja, junta vários pedaços de texto. É a ferramenta perfeita para, por exemplo, criar uma coluna de nome completo a partir de colunas separadas de nome e sobrenome. E o ponto-chave aqui é que a gente pode unir não só colunas como nome e sobrenome, mas também adicionar textos fixos no meio, como esse espaço em branco entre aspas. O resultado, uma coluna nome completo novinha, formatada do jeito certo. Ok, depois de dominar os textos, nosso kit de ferramentas nos leva para um dos tipos de dados mais importantes e que às vezes dá uma dor de cabeça, as datas. Vamos ver como o MySQL simplifica isso para a gente. Aqui estão 3 funções que, sério, resolvem a maioria dos problemas. A now dá para a gente o momento exato da consulta, a data e a hora. Já a year e a month permitem fatiar uma data e analisar só as partes que interessam, só o ano, só o mês e assim por diante. E olha que incrível o uso prático disso. Com as funções year e month, a gente basicamente desmonta a coluna data contratação em 2 novas colunas de análise. Com isso em mãos, fica muito fácil agrupar funcionários por ano de contratação ou analisar tendências mensais de vendas, por exemplo. Certo, agora que a gente já viu as ferramentas, vamos dar um passo para trás e entender a mudança de mentalidade que isso provoca. Usar essas funções tira a gente do papel de meros executores de comandos e nos transforma em verdadeiros analistas de dados. Mas, claro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para usar essas funções como profissional, primeiro, sempre
use o alias para renomear as colunas calculadas. Nomes como coluna underline calculada underline 1 não ajudam ninguém. Segundo, é melhor ter clareza do que uma linha de código super complexa. E a dica de ouro, sempre teste as consultas numa amostra pequena de dados antes de rodarem milhões de registros. E essa frase captura perfeitamente a essência de tudo que a gente viu. A mudança de mentalidade é essa. O trabalho não é mais apenas ler o que foi armazenado. O trabalho passa a ser ativamente gerar conhecimento a partir desses dados. E essa é a grande virada de chave, pessoal. Quem domina expressões e funções deixa de ser só a pessoa que puxa relatórios e passa a ser a pessoa que interpreta, analisa e extrai valor real da informação que está guardada lá no banco de dados. Então fica aqui essa pergunta como um desafio. Olhem para as tabelas que são usadas no dia a dia. Que insights, que respostas, que conhecimento valioso está ali, escondido, só esperando a combinação certa de funções para ser revelado. Se este conteúdo ajudou a enxergar as consultas de uma nova forma, considerem deixar um like e compartilhar. Isso ajuda demais o canal a crescer. E o mais importante, qual o próximo tópico de banco de dados que gostariam de ver destrinchado aqui? Deixem as sugestões nos comentários, porque é a curiosidade de todo mundo que guia os próximos materiais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!